Diz assim a palavra de Deus: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Paulo diminui o valor das mulheres quando disse que elas devem ser receptivas ao discipulado e não exercer a docência da igreja. Paulo está diminuindo as mulheres. Vimos no sermão passado sobre o valor das mulheres na obra de Deus, e Paulo cita muitos nomes de mulheres que o ajudaram na obra missionária. De fato, meus irmãos, as mulheres são uma bênção na obra do Senhor. Jesus teve muitas mulheres que o ajudaram na sua missão. Elas foram receptivas no aprendizado quando Cristo as ensinava. Ao contrário, queridos irmãos, do judaísmo, o cristianismo valoriza aí muito as mulheres. Elas podem aprender a fim de ensinar as mulheres recém-casadas. Elas podem ensinar os seus filhos a verdade do Senhor. A igreja é constituída de famílias, e a família deve ter uma mulher que cumpra de fato a sua missão de mãe. A igreja tem pastores versados nas Escrituras. Se ela tem pastores versados nas Escrituras, saibam que a sua formação não se iniciou nas entidades de ensino superior de teologia. Tem uma mulher por trás disso. Tem uma mãe zelosa atrás desse doutor em teologia ou em qualquer área do conhecimento. Eu costumo dizer que eu fui formado a pastor desde o ventre da minha mãe. Minha mãe ensinou a ler a Bíblia e louvo a Deus pela vida dela. Eu já falei diversas vezes aqui com vocês. A nossa mãe, quando levantava, ela dizia: João, você já ajoelhou e já orou? Quando nós levantávamos, tínhamos que orar ajoelhado e ler a Bíblia. E ao deitar também tínhamos que orar. Eu aprendi, decorei dezenas e dezenas de textos bíblicos. E hoje não tenho muita dificuldade em saber aonde um texto bíblico está, porque eu devo isso muito à minha mãe. Louvado seja o Senhor pela vida dela. Ela me ensinou de verdade. Se você é um médico, se você é um advogado, ou alguém formado em qualquer área do conhecimento, o pai pode até ser o provedor, mas a mãe está ali sustentando o filho, incentivando ele. Não desanime, meu filho, pode ir para a faculdade, mamãe aqui está orando por você, e Deus vai te guardar. Quem mais ora pelos filhos que estão fora da igreja, o pai ou a mãe? Você tem a resposta. Quem mais se preocupa com a vida espiritual dos filhos, o pai ou a mãe? De novo, você tem a resposta. Pode até haver exceção, meus irmãos, mas de modo geral, são as mães que se reúnem em oração. As mães não têm vergonha de pedir oração pelos filhos. As mães não têm vergonha de expor os erros dos filhos. E elas sempre estão dizendo: ore para o meu filho que ele fez isso e isso. Ó, igreja, ore pelo meu filho. Ela sempre está expondo, sempre pedindo oração pelos seus filhos. As mulheres, meus irmãos, são quase tudo na igreja e na sociedade. Elas têm um encanto, a beleza que Deus deu a ela para resolver as coisas que são somente inerentes a elas. Elas podem quase tudo, mas no que diz respeito à liderança da igreja, Deus não deu esta autoridade às mulheres. Elas devem aprender, elas não podem exercer autoridade sobre os homens, principalmente na igreja. Vimos isso, meus irmãos, no sermão passado. Hoje, Paulo vai explicar as razões pelas quais ele diz: a mulher fica em silêncio
e não permito que ela ensine na igreja. Hoje ele vai explicar as razões pelas quais as mulheres devem serem receptivas ao discipulado. Por isso, a nossa proposição teológica é que o lugar da mulher na igreja está fundamentado nos princípios da palavra de Deus. No verso 13, a mulher teve seu lugar decidido na ordem da criação. Paulo, meus irmãos, está explicando o que ele acabou de dizer sobre a mulher aprender em silêncio e em toda a submissão. Este ensino podia gerar algum descontentamento por parte de algumas mulheres na igreja de Éfeso contra ele. Paulo quer que a igreja de Éfeso entenda que ele não está inventando um novo ensino. Paulo não está criando um novo modus operandi paulino da teologia. Em outras palavras, ele diz: foi Deus que estabeleceu esta ordem, eu só estou expondo o que Deus ordenou. Perceba, meus irmãos, que Paulo não está usando contexto da cidade de Éfeso para justificar a sua proibição. Talvez alguém pudesse pensar que Paulo estava ensinando assim porque as mulheres não fossem muito bem instruídas em teologia, por isso elas não deveriam exercer a docência da igreja sobre os homens. Talvez alguém pudesse pensar que Paulo estava agindo assim porque os falsos mestres usavam as mulheres para promover escândalos na igreja, mas nada disso é verdade. Paulo está dizendo que a autoridade de Adão como líder aconteceu antes da entrada do pecado no mundo. Tem nada a ver com a entrada do pecado no mundo. E duas justificativas Paulo coloca aqui, nesta ordem. Primeiro, Adão foi criado primeiro, indicando que ele era o líder. Segunda justificativa, quando Deus dava instruções para Adão, para eles cuidarem do jardim, Deus nunca se dirigiu a Eva, sempre se dirigiu a Adão. E por estas razões, meus, que Paulo volta para a doutrina da criação do homem e da mulher no Antigo Testamento. Se Adão foi criado primeiro, podemos asseverar que eles não foram criados ao mesmo tempo. Por isso, para que a mulher pudesse ser igual ao homem, tudo, Adão e Eva deveriam ter sido criados juntos, mas não foi isso que Deus fez. Não é isso que está revelado nas Escrituras Sagradas. Sendo Adão criado primeiro, ele tem algumas prerrogativas favoráveis que o próprio Criador estabeleceu. Deus mostrou isso quando estatuiu o valor do filho primogênito em Israel. O primogênito tinha alguns privilégios que os demais filhos não tinham, inclusive de liderar a sua família na ausência do seu pai. Gostando ou não, os demais irmãos, o primogênito mandava nos irmãos mais novos. Ele liderava, ele era o cabeça da família. E alguns perguntam, por que Deus não criou Adão e Eva juntos, então, para resolver esse impasse que existe na sociedade hoje? Podemos responder isso, meus irmãos, de algumas maneiras. Primeiro, não temos uma resposta direta nas Escrituras. Se a Escritura calou, nós não devemos falar. A Escritura não revelou isso. Segundo, Deus faz tudo como lhe apraz, não cabe a nós questionar a decisão de Deus. Deus fez, e não cabe a nós dizer por que Deus fez assim. Quem somos nós para falar isso com Deus? Quem somos nós para levantar, vamos dizer assim, empinar o nariz para Deus e perguntar a Ele sobre isso? Terceiro, Gênesis capítulo 2, versículo 20, diz que todos os animais tinham companhia. Deus falou com Adão, aí colocando o nome neles, e Adão observou que todos eles tinham uma parceira. E Adão ficou triste, ele não tinha uma auxiliadora. E Deus, o querer de Deus é que Adão percebesse que ele precisava de uma companheira. Então, meus irmãos, Paulo está dizendo, sabem por que a mulher deve aprender em silêncio e não exercer a autoridade de homem na igreja? Porque Deus decidiu o lugar da mulher na ordem da criação, criando o homem primeiro para depois criar a mulher. E o fundamento, diz Paulo, do que estou falando, está nas Escrituras, no livro de Gênesis. Esta é a norma de Deus desde a criação do homem. Então, por quê que a mulher não deve ser pastora? Por que a mulher não deve ser bispa? Por que ela não deve fazer parte da liderança da igreja? Porque Deus estatuiu assim.
Deus ordenou assim. Qualquer igreja que tiver isso, está invertendo a ordem de Deus, está colocando as coisas fora de ordem, e Deus não está nesse negócio. Não está. Em segundo lugar, meus irmãos, verso 14. A mulher decidiu agir fora do ordenamento de Deus. Verso 14. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. O homem sendo criado primeiro é muito mais, meus irmãos, do que mera informação ordinária. Deus não está querendo mostrar uma sequência ordinária. Quando Deus criou o homem, primeiro ele quis mostrar quem tem o poder de governar, quem tem o poder de decisão, inclusive na igreja. Eva ignorou isso e decidiu sobre coisas pelas quais ela não estava qualificada. Ao invés de obedecer, ela decidiu agir sozinha, fora da ordem que o Senhor tinha estabelecido. Diz Gênesis 3, versículo 6, que Eva viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. E ao observar, meus irmãos, isso, ao agir por esse caminho, Eva quebrou a ordenação de Deus. Ela caiu no ludíbrio da serpente. E esta revelação do Novo Testamento de que Eva foi iludida mostra que a mulher necessita ser liderada e não liderar. Deus fez homem e mulher iguais como seres humanos, porém com capacidades diferentes. De forma geral, meus irmãos, os homens são mais racionais. Os homens são mais lógicos e têm uma visão mais ampla para enxergar as maldades que há no mundo secular. De forma geral, há homens tolos, é verdade, inclusive dentro da igreja, há homens tolos, e há, às vezes, até mulheres que são mais hábeis para ver isso, mas, no modo geral, meus irmãos, os homens são mais lógicos, os homens são mais racionais. Por outro lado, a mulher tem uma tendência mais relacional, a mulher tem uma tendência mais acolhedora do que os homens. A mulher tem uma capacidade de organizar as coisas muito acima dos homens. Eu não sei se você já teve a experiência de sua esposa, estou falando para os homens, ela viajar, e quando ela chega, ela diz: que bagunça que ficou essa casa na minha ausência. Por mais que você seja organizado, você não organiza igual ela. Eu não organizo, porque Deus deu essa habilidade, irmãos. Não sei aonde ela encaixa tanta coisa, nós não conseguimos encaixar a metade. Elas são mais organizadas, mais acolhedoras. Perceba, meus irmãos, o que Deus fez na criação: homem mais lógico, homem mais relacional, na verdade mais racional, e a mulher mais relacional, mais acolhedora. É tudo que o mundo precisa. O mundo precisa de gente lógica. O mundo precisa de gente mais acolhedora. Este é o ideal da criação de Deus. E a serpente quer inverter isso, meus irmãos. Esse encardido de Satanás quer inverter isso. E ele está entrando dentro das igrejas tentando inverter isso. A serpente viu que Eva era mais fácil de ser iludida por causa da sua natureza de mulher. E de igual modo, os falsos mestres de Éfeso estavam usando a mesma estratégia da serpente para convencer as mulheres a propagar escândalos dentro da igreja, como fez Jezabel, você lembra, na igreja de Tiatira. O pastor deu púlpito para Jezabel na igreja de Tiatira, acabou praticamente com a igreja. Prostituição, e Jesus escreveu uma carta para o líder da igreja, dizendo: tenho, porém, contra ti que toleras essa mulher chamada Jezabel, que está ensinando o meu povo a prostituir. Eu dei tempo a ela para se arrepender, e ela não se arrependeu. Eis que a prostro de cama,
e mandarei grande tribulação para aqueles que estão seguindo Jezabel. E mais ainda, Jesus disse lá: eu matarei todos os seus filhos. Irmãos, não podemos brincar com essa coisa, não podemos brincar. Não podemos inverter a ordem que o Senhor colocou. Não podemos de forma alguma agir desta forma. Diz Paulo que Adão não foi iludido, que é o mesmo que enganado. E enganar, meus irmãos, é dar uma falsa impressão pela aparência ou pela fala. Meus irmãos, o mal é astuto. O mal é sempre estrategista. O mal vem dentro de uma embalagem falsa. O mal é conquistador. É mais fácil, meus irmãos, acreditar na mentira do que na verdade. É por causa da sua natureza que o mal exerce poder de ludíbrio e de sedução nas pessoas. A natureza do homem já é corrompida e tem uma tendência natural a acreditar no mal. Veja, meus irmãos, que um dos nomes do diabo na Bíblia é enganador. Esse é um dos nomes dele na Bíblia. A mulher foi enganada, indicando que o engano veio de uma fonte externa, ou seja, do diabo. Paulo diz que a mulher caiu em transgressão. Cair não é ir ao chão, mas significa vir à existência como pecador. Ela passou a existir como pecadora. E o tempo perfeito do verbo hebraico diz que o mal foi concluído lá e caiu sobre toda a humanidade. A mulher caiu em transgressão, e transgredir significa colocar o pé além da linha demarcada. Eva quebrou o mandamento de Deus, colocando o pé fora da linha que Deus demarcou. Está vendo essa árvore? Todas essas árvores, e vocês comem livremente. Essa não. Essa não. Transgredir, meus irmãos, é pisar em território proibido. Com estas palavras, Paulo não está culpando Eva sozinho. Adão também é corresponsável diante de Deus. Em Romanos 5,12, Paulo nem cita Eva. Paulo diz que quem caiu em pecado foi Adão. Adão é culpado porque Deus fez aliança com ele. Era com Adão que Deus conversava no jardim. Mas aqui Paulo, meus irmãos, está colocando as coisas na ordem como aconteceram e explicando as razões pelas quais a mulher não deve ser líder da igreja de Deus, porque ela foi iludida e caiu em transgressão primeiro. Diz a Escritura que Eva de fato foi enganada pela serpente. Ela acreditou, meus irmãos, que as coisas continuariam bem, mesmo se ela comesse do fruto proibido. Adão, por outro lado, não, ele pecou, ele comeu sabendo que era pecado. Ele sabia que era pecado, ele fez conluio com Eva. Ele sabia, diz Paulo, que a serpente enganou Eva, e Eva não enganou Adão ao dar para ele o fruto. E os dois juntos trouxe essa desarmonia universal. A mulher, em terceiro lugar, a mulher deve se alegrar pelo privilégio que Deus deu somente a ela. Meus irmãos, se nós observarmos até aqui, se parasse até no versículo 14, parece que as mulheres carregariam a culpa eterna. Mas graças a Deus tem o versículo 15. Louvado seja o Senhor, porque tem o versículo 15. Observe, meus irmãos, que no versículo 13 tem porquê. Paulo está dizendo por que a mulher não pode exercer a docência da igreja. E no versículo 15 ele diz todavia. Quer dizer, eu estou contrastando agora o que eu acabei de falar. Isso poderia, meus irmãos, ter jogado um peso muito grande sobre as mulheres, ao ponto de elas se sentirem um nada na criação de Deus por causa da sua fragilidade. Mas Deus agora diz, todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Vejam o grande privilégio que o Senhor deu à mulher. Toda a raça humana é gerada dentro da mulher.
Que privilégio! O ventre da mulher é o nascedouro da humanidade. Deus continua criando homens e mulheres no ventre materno. Deus prometeu que é do seu ventre que nasceria o Redentor para salvar homem e mulher. Deus disse, é da sua semente que nascerá um que esmagará a cabeça desta serpente que te enganou. Mas você, mulher, gerará um filho que o vencerá definitivamente. Veja, meus irmãos, a importância no plano da redenção de Deus. Veja a importância da mulher na geração de filhos. Quando a criança nasce, é no seu colo que o bebê se aquece. É no seu colo que ele é nutrido e se sente seguro. Quando a mãe entra no quarto, o bebê reage favoravelmente. E alguns bebês até choram quando a mãe sai. Isso não acontece muito com os pais. É da mulher, meus irmãos, que sai o primeiro alimento do bebê, que é o melhor alimento do mundo. Que maravilha de Deus! Este é um privilégio dado à mulher e os homens nada podem fazer. Por outro lado, não adianta a mulher desejar, brigar e tentar reverter a ordem de Deus para liderar a igreja, porque Deus não deu este privilégio às mulheres, mas aos homens. Quem desobedecer esta ordem dará conta ao Senhor no seu tribunal no último dia. E Paulo não inventou isso. Paulo está colocando as coisas como Deus fez lá no Antigo Testamento. E Paulo continua, será preservada através de sua missão de mãe. A felicidade da mulher não será através da pregação na igreja, não será através do exercício de autoridade sobre os homens, mas as mulheres encontrarão alegria, consolo e felicidade através de sua missão de mãe. Não creia, minhas irmãs, nas feministas aí do mundo. Não creia no mundo secular, que ensina que a mulher será realizada quando ela se empoderar. Deus já empoderou vocês. Vocês são a mãe da humanidade. E é da mulher que nasceu o nosso Redentor, sem o concurso do homem. Deus veio e, digamos, ele engravidou a mulher, ele mesmo, e o homem ficou fora. Veja que privilégio Deus deu também à mulher. Salvador do mundo veio do ventre materno. Deus resolveu isso, meus irmãos, entre ele e a mulher, e tirou o homem fora. Se ela permanecer em fé. Eu li certa vez uma pessoa dizendo que, uma linha teológica dizendo que a mulher, ela alcança a salvação pela gravidez, que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que a mulher é salva pela gravidez. A salvação é pela graça mediante a fé em Cristo. O caos dentro da humanidade só pode ser revertido, meus irmãos, quando se obedece às ordenanças de Deus, porque crer em Deus é também obedecê-lo. A mulher só pode desfrutar deleite eterno se ela permanecer em fé. Em si só, a gravidez é somente um deleite passageiro, é somente uma alegria temporal, é uma amostra do que Deus fez por elas. Homens e mulheres são salvos mediante a obediência ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo finaliza isso dizendo, amor e santificação e bom senso. Primeiramente a fé, que aqui vai muito além de mera crença em Deus, mas é a obediência ao ordenamento divino. Ela será salva pela fé em Cristo, obedecendo os seus mandamentos, pelo amor aos irmãos da comunidade cristã, vivendo em santificação e não se entregando aos prazeres, como nos mostra o capítulo 5 e versículo 6. E tudo isso, meus irmãos, mantendo o autocontrole, que é bom senso, e não desejando posição dentro da igreja que Deus não lhe deu. Então, qual é o argumento de Paulo para que, de fato, a mulher não exerça autoridade na igreja? Primeiro, porque Adão foi criado antes da mulher, e isso não diz muito sobre a intenção divina. Não é meramente para estabelecer quem veio primeiro, mas é para estabelecer quem é submisso a quem
Quem tem autoridade dentro da igreja? Segundo, porque a mulher foi enganada pelo diabo, ela de fato acreditou nele. E terceiro, como consequência, a mulher em Gênesis ficou submissa ao seu marido, e isto é um ordenamento para todos os tempos. E a segunda consequência é a gravidez com dores. Paulo fala no versículo 11 de submissão e fala no versículo 15 de gravidez. E Paulo não inverteu a ordem lá de Gênesis. E eu quero, meus irmãos, aqui nesta noite, eu quero transcrever aqui o que eu li de Susana Wesley. Susana Wesley teve 19 filhos. 19 filhos. Você tem quanto? 1, 2? Está difícil? Imagina 19. 19 filhos. Cuidar desses meninos. Um chora de um canto, outro do outro, não é verdade? Mas ela criou 8 regras dentro da sua casa que eu quero recitá-las aqui. E é uma maravilha essas regras que Susana Wesley criou. A primeira regra: nenhuma criança deveria receber nada só porque chorou pedindo ou fazendo pirraça. Se uma criança quisesse chorar, que chorasse baixinho. Se pegar pirraça, não ganha. Primeira regra de Susana Wesley. Segunda, nada de comer ou beber entre as refeições, exceto quando estivesse doente. Nada de lanchinho, não é? Wafer, como que se diz hoje, nada disso. É almoço e jantar. E uma sopa ali no interregno. O sono também era regulado pela Susana Wesley. Quando muito pequenos, os bebês dormiam 3 horas pela manhã e 3 horas à tarde. E esse tempo foi reduzido gradualmente até que não fosse mais permitido dormir durante o dia. Ela diz: eu não estou criando filhos preguiçosos. Vão diminuindo o sono porque vocês vão trabalhar daqui a pouco. Que ideia legal. Que ideia genial de Susana Wesley. Eu não estou criando uma geração de preguiçosos. E me desculpe o adjetivo aqui, uma geração de vagabundos. Não. Vocês vão trabalhar. Levantar cedo para trabalhar. Terceira regra. Pontualmente os pequenos eram colocados às 19 horas para dormir. E às 20 horas ela saía do quarto. Todo mundo dormindo. Quero ninguém puxando o cabelo de ninguém e briguinha dentro do quarto. Quinta regra, os pequenos tinham sua própria mesa perto da mesa principal. Quando conseguiam usar garfo e faca, eram promovidos à mesa da família. Ideia genial de Susana Wesley, não é? Cada um deve comer e beber tudo que lhe for servido. Nada de não gosto disso, não como isso, não bebo isso. Come o que tem. É isso que tem e você vai aprender a comer isso. Eu lembrei da minha mãe. Não reclame, tem criança passando fome, dizia minha mãe. Não reclame. Só essa carne, mamãe, Susana Wesley, e agradeça a Deus porque tem essa carne. Agradeça a Deus. Sétima regra, as crianças devem se tratar como irmão, nada de briguinha e puxões de cabelo um do outro. E última regra, ela nunca se permitia demonstrar seu mau humor ou repreensões. Ela sempre explicava o porquê ela estava disciplinando seus filhos. Ela não disciplinava com raiva e nem mau humor. Ela ia sereno e disciplinava os filhos. Sabe por que você está sendo disciplinado agora? Porque você fez isso. Nada de... E segundo a biografia dela, ela disciplinava os filhos sorrindo, sem mau humor. Meus irmãos, mesmo com tantos filhos, todos os dias ela trancava a porta do seu quarto e orava 1 hora por dia pelos seus filhos. E ela dizia: vocês vão ficar aqui, não quero ouvir barulho. Mamãe vai ficar 1 hora ali falando com o Papai do Céu, fiquem quietos. E todos os dias ela lia o catecismo menor para eles. Ela era esposa da pastor Samuel Wesley, pastor presbiteriano.
Todo dia ela lia a Bíblia com os filhos. E todos deveriam ajoelhar e orar. Então, quando você vê o grande John Wesley, né? Quantos músicos saiu da família Wesley? Né? Quantos pregadores saíram de lá? Samuel Wesley nem aparece, quem aparece é Susana Wesley. Veja bem o que Deus deu para elas. E aqui Paulo está dizendo, cumpre a missão de mãe, instruindo. Meus irmãos, Deus é maravilhoso, Deus é amoroso, Deus é gracioso, e Deus não erra. Deus não erra. E eu falei no sermão passado, minhas irmãs, Deus poupou vocês de um grande peso da liderança da igreja. Deus poupou vocês. Nós, líderes da igreja que estamos aqui, sabemos que como é, de fato, pesado ser líder da igreja, mas Deus colocou esse peso sobre nós e não sobre vocês. E Deus está fazendo um favor gracioso às mulheres, não dando a docência da igreja às mulheres. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta noite, pela Tua palavra. Que possamos, Senhor Deus, ordenar a nossa vida segundo o ordenamento da Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a cumprir, ó Deus, a nossa missão. Que o Senhor levante, meu Deus, homens capazes, cheios do Espírito Santo, Senhor, de sabedoria, de graça, para liderar a Tua igreja. E que essas santas mulheres, Senhor, desta igreja e das demais, que o Senhor continue abençoando a vida delas. Que o Senhor venha revesti-las, Senhor, do Teu poder e de graça, para continuar, ó Deus, na sua missão de mãe. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém.